Olá, essa noite eu converso com Sérgio Leite, presidente da Usiminas, uma das siderúrgicas mais importantes do país. Show Business está começando agora, direto dos estúdios na Band, aqui em São Paulo. Ele trilhou um caminho de conquistas dentro de uma das mais importantes siderúrgicas do Brasil. São 40 anos de dedicação ao desafiador mercado do aço até se tornar presidente da companhia. Livrou a empresa de uma recuperação judicial, fez ajustes e retomou a lucratividade. Vamos falar agora com o presidente da Usiminas, Sérgio Leite. Boa noite, Sérgio Leite. Boa noite, Sônia. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada pela sua presença. E a gente estava aqui conversando um pouquinho aqui antes. Ele teve 14 posições antes de assumir a presidência da Usiminas. Você acha que você conhece a Usiminas? Um pouquinho, Sônia. Eu acho que nesses mais de 40 anos, né, e nessas 14 posições, me permitiram ter uma visão plena da empresa. Tá? Foram 20 anos na área industrial, 20 anos na área comercial, com uma interação permanente com a área financeira e todas as outras áreas da empresa. Sérgio, o Brasil tem umas vantagens na área do aço, né? Explica um pouquinho para o nosso telespectador quais são. Porque nós vamos bem nessa área, né? Nós vamos bem nessa área, Sônia. Eu diria que a indústria do aço brasileiro está no estado da arte a nível internacional. Nós temos usinas modernas, muito conhecimento, pessoal capacitado e somos um dos maiores produtores mundiais de minério de ferro. E estamos entre os 10 maiores produtores de aço no mundo. Então, nós temos uma posição privilegiada no mundo e respeitada. Hoje em dia, muita exportação, muito... Eu diria a você que do que nós produzimos hoje, 2/3 nós dedicamos ao mercado interno. E aí eu falo da siderurgia brasileira. E 1/3 exportação. É mais ou menos essa relação hoje. Agora, o mercado de aço, como todos mercados de commodities, ele é cíclico, né? Sim, sim. Sim. O ciclo do aço gira mais ou menos em torno de quantos anos? Onde que ele tem um maior preço e um menor preço? Ô, Sônia, varia muito. Eu concordo plenamente com você que o mercado opera em ciclos, mas esses ciclos eles têm tido variação ao longo do tempo. Hoje nós estamos num ciclo de excesso de oferta de aço a nível mundial, né? Nós temos uma capacidade instalada de produção em torno de 2,4 bilhões de toneladas de aço ano, tá? Um consumo da ordem de 1,7 bilhão de toneladas. Nossa, então nós temos um excesso de mais de 700 milhões de toneladas de capacidade produtiva não em operação, está ociosa, né? E como é que vocês estão driblando esse Esse é um grande desafio. excesso de oferta? Sem dúvida é um problema imenso para nós do negócio do aço, porque você imagina você operar num mercado em que há um excesso de oferta do produto, deprime os preços, a concorrência internacional é extremamente acirrada. O Brasil tem alguma vantagem? Ou o produtor externo tem algum subsídio? Como é que funciona isso? Olha, o Brasil, em termos de subsídio, nós não temos na indústria do aço nenhum subsídio. Tá? O grande diferencial... No Brasil? No Brasil. O grande diferencial competitivo nosso, Sônia, é a nossa qualidade, é a nossa tecnologia, é o estado da arte com que nós estamos hoje no mundo do aço a nível internacional. Nosso maior competidor é a China. A China tem praticamente metade da capacidade instalada a nível mundial, metade da produção, praticamente metade do consumo, e a China é que define todo o mecanismo de preço, de referência de preços a nível internacional. E lá eles são subsidiados? São. Não? Na China há subsídios, a China não é uma economia de mercado, né? A China não remunera adequadamente o capital. Tem que contar para o governo brasileiro, tá? Tem que contar para o governo brasileiro. Nós já contamos. A indústria do aço tem um relacionamento muito intenso com o governo brasileiro, né? E o governo brasileiro está totalmente a par da situação mundial. Com um país que subsidia, esconde números e, enfim, não tem uma transparência que seria importante para ser um competidor Sônia, em iguais condições. É muito difícil competir, tanto a nível internacional, pelas razões que você colocou, como no próprio mercado interno. Eu vou te dar um exemplo que foi marcante nos últimos meses. Nós entramos com um processo antidumping de laminados a quente contra a China e a Rússia.
Tá? Esse processo foi muito bem analisado pelo Ministério da Indústria e Comércio. Antidumping são processos técnicos e a conclusão foi que tanto a China quanto a Rússia estavam praticando dumping no Brasil, tá? Causando dano e havia um nexo causal em todo o contexto. Esse processo foi aprovado na CAMEX e o passo seguinte seria a aplicação das sobretaxas antidumping. E o que ocorreu é que foi suspensa a aplicação. Você vê que dentro do próprio mercado interno a gente enfrenta uma concorrência... Foi suspensa a aplicação de taxas antidumping? Suspensas por 1 ano, por decisão da CAMEX. Esse é um ponto extremamente preocupante para nós, porque dumping é um processo técnico, não é um processo político. Né? Foi tomada uma decisão política porque considera-se a China um dos maiores... Teria que encaminhar isso para o OMC, não é isso? Nós agora estamos estudando os próximos passos, né? Mas o ideal é que o governo brasileiro tivesse consciência de que nós temos que aplicar as leis do comércio internacional também para as operações comerciais no Brasil. Então, eu estou te dando esse exemplo para você ver. Nós enfrentamos uma concorrência intensa da China no mercado internacional, pelas razões que todos conhecemos, mas também no Brasil. O maior volume de produto importado vem da China. A preços? A preços, no caso de laminados a quente, com prática de dumping comprovada, a partir de um estudo do próprio governo. Engraçado, né? Essa semana eu ouvi de um empresário brasileiro que o processo antidumping aqui no Brasil ele é tão frágil que a partir da denúncia até que aconteça alguma coisa, a empresa já quebrou, né? São muito lentos os processos. Destaco que agora estão mais ágeis, né? Mas nós já tivemos processo antidumping que demorou 4 anos, Sônia, para ser analisado. Nos Estados Unidos são 3 a 6 meses. Tá? Agora, esse tempo de 4 anos, evidentemente, no momento atual é menor, mas é não menos que 1 ano, né? Vamos ver se na próxima... Precisamos melhorar, né? Precisamos melhorar. Bom, plano de expansão da Uzi Minas, como é que está isso? O nosso grande desafio nesse momento, Sônia, é ocupar a capacidade instalada da empresa. Tá? Nós não temos plano de expansão, não temos plano de aumentar. Vocês estão operando com quanto de ociosidade? Olha, nós somos líderes do mercado brasileiro de aços planos. Nós temos uma capacidade instalada de produção de laminados planos da ordem de 10 milhões de toneladas ano. E o mercado brasileiro é um mercado cuja dimensão é exatamente 10 milhões de toneladas ano. Então, a Uzi Minas praticamente, teoricamente, teria condição de abastecer plenamente o mercado brasileiro. Tá? Mas é um mercado onde operam basicamente 5 players, se nós considerarmos a importação como um dos players. Tá? Então, em termos de capacidade instalada de laminação, nós estamos operando no patamar de 50% de utilização. Então, nós ainda temos 50% de capacidade para ocupar o que nós esperamos ir ocupando ao longo dos próximos anos. Olha, eu tenho certeza que isso vai melhorar. Estou, assim, otimista. Nós também estamos Vamos confiantes. Sair dessa... Nós também estamos confiantes. Bom, nesse quadro, aquisições estão descartadas, né? Descartadas. Vocês têm condições de manter os funcionários da empresa? Sim, nós estamos, né, Sônia? Com uma capacidade ociosa de 50%? Nós estamos com toda a nossa estrutura e o nosso quadro de empregados ajustado à dimensão do negócio atual, com esse nível de ociosidade. Tá? Nós, inclusive, no último ano, geramos emprego, porque nós retornamos algumas unidades à operação e contratamos pessoal. Há 1 ano atrás, nós éramos 12 mil empregados na empresa. Hoje, somos 13 mil empregados. Então, ao longo desse último ano, nós geramos... Tá? Atravessamos, você no início destacou, atravessamos um momento crítico na vida da empresa, mas hoje já estamos como uma empresa que opera normalmente. Vou perguntar mais sobre isso. Com muito desafio a ser enfrentado, né? Sérgio, eu vou te interromper só um pouquinho por causa do nosso tempo. No próximo bloco, voltamos com a entrevista de Sérgio Leite. Show Business volta já já. Estamos de volta no bate-papo com Sérgio Leite, presidente da Uzi Minas. Sérgio, estamos aqui conversando sobre as condições de mercado, dificuldades, commodities em baixa, mas eu lembrei de uma figura que pode ter ajudado nesse processo, o nosso Donald Trump. Essas sanções que ele resolveu colocar em cima dos produtos, não só brasileiros, como do mundo inteiro, como é que vocês estão lidando com isso? Sônia, essa decisão do presidente Trump, ela traz para o mercado internacional uma turbulência, especificamente no caso do aço e do alumínio.
Nós, do negócio do aço, nós somos totalmente contra qualquer tipo de protecionismo. O que nós defendemos é a isonomia nas relações comerciais dentro das regras da OMC. E essa própria decisão do Trump, na seção 232, arguindo questões de segurança nacional, vai de encontro às normas e regras da Organização Mundial do Comércio. Sem dúvida, causa uma turbulência no negócio do aço. Nós estamos concluindo as negociações com o governo americano no sentido de implantação de cotas, ao invés da sobretaxa de 25%. Mas mesmo a implantação dessas cotas traz prejuízos para nós a nível de comércio internacional, a nível de exportação. Agora, um pouco tempo depois que ele tomou essa decisão, me veio aqui uma coisa à cabeça. Será que é principalmente por causa das importações da China? Sim, eu entendo que o foco que o levou a tomar essa decisão é com relação à China, mas ele está afetando o mundo inteiro. Pois é, e aqui nosso antidumping liberou a importação de produtos chineses, é isso? Continua suspensa a aplicação das sobretaxas em laminados a quente. Bom, vamos falar um pouquinho sobre economia brasileira. Vocês estão sentindo na área algum aquecimento? Sônia, nós estamos saindo de uma recessão de 3 anos que atingiu o Brasil, que talvez é uma das maiores da nossa história. Ano passado, a percepção nossa na linha de frente dos negócios foi de que o PIB estabilizou, a economia parou de cair, e esse ano nós estamos percebendo que há uma reativação, embora muito aquém das necessidades do país. Mas um ponto importante que nós estamos observando, Sônia, é que no primeiro trimestre nós tínhamos uma perspectiva de um crescimento maior para o ano de 2018. Essa aceleração do crescimento está arrefecendo. Nós já percebemos, né, no segundo trimestre, embora vá haver crescimento no ano, mas uma leve desaceleração na hora que comparamos com o primeiro trimestre. Isso está sendo captado no Boletim Focus toda semana, né? A que se atribui isso? Essa é uma insegurança? A credibilidade ainda não voltou? Eu acho que nós tivemos, né, Sônia? O consumidor está receoso? Eu acho que um ponto importante que nós tivemos no Brasil nos últimos 2 anos, aí eu estou falando de 17 e 18, foi que, sem dúvida, houve um descolamento entre a política e a economia. Tá? Todas as turbulências que nós enfrentamos na política, elas não impactaram de forma intensa a economia. A economia, de maneira geral, está indo bem, faço a exceção à questão fiscal e ao desemprego ainda elevado, né? Agora, evidentemente, há uma preocupação dos empresários com relação ao futuro. E quando eu falo futuro, com relação às eleições de outubro. Então, eu ouço muito de empresários da indústria, porque a Uzi Minas é uma indústria, nossos clientes são indústria. E são mais de 400 clientes. Eu ouço de muitos deles que têm planos de investir, dizerem exatamente o seguinte: Sônia, vamos aguardar qual é o quadro que vai se configurar após a eleição de outubro. Para fazer esse investimento. Para fazer os investimentos. Então, naturalmente, é um compasso de espera na expectativa com relação ao que vai acontecer. Agora, paralelamente a esse compasso de espera, eu observo também que a grande maioria está com uma perspectiva positiva com relação à economia de 19 em diante. Independente de quem vencer as eleições. Independente de quem vencer as eleições. O Brasil precisa, né, Sônia, fortemente de um programa de desenvolvimento. O Brasil precisa voltar a crescer. Né? 3% é um patamar que ele tem um significado importante na hora que você compara com recessão. Tá? Mas para o Brasil, 3% é muito pouco. O Brasil tinha que ter um direcionamento, um planejamento no sentido de ver o que nós precisamos fazer para crescer a patamares superiores a 5%. Não estou nem defendendo patamares do tipo da China há alguns anos atrás, a nível de 10%, mas o Brasil precisa de pelo menos 5%. Então, o próximo governo, independente de quem seja o presidente, tem que ter um compromisso com o povo brasileiro no sentido de dar prioridade a um programa de crescimento, ao bem-estar da população, à redução do desemprego. O Brasil é um país de um potencial imenso, mas de um grau de carências também estupendo. Então, nós precisamos crescer. Isso é possível sem consertar as contas públicas? Eu tenho certeza que sim. Agora passa por reformas, Sônia. Reformas que têm que ser enfrentadas, né? E tem que haver o apoio de todo o nosso parlamento a essas reformas, que são reformas que o Brasil precisa. Nós não temos condição de fugir de uma reforma da Previdência, de uma reforma fiscal,
Né? São reformas necessárias ao país, que terão que ser enfrentadas no próximo governo. Né? Sérgio, eu ouço isso há 25 anos. Vamos ver se eu tenho... eu espero que dessa vez a gente consiga avançar nesses 2 itens. Agora, mudando um pouquinho também de assunto, a Usiminas passou por uma briga societária bastante acirrada. Essa briga, pelo menos o que os jornais publicaram, afetou o funcionamento da empresa. Isso é verdade ou não? E como é que está isso? Sônia, nós atravessamos 3 anos e meio de um conflito societário na Usiminas. Tá? Nós procuramos, dentro da empresa, blindar as nossas operações. Tá? Nós temos dentro da Usiminas o que eu costumo chamar de 3 forças, que são os brasileiros, os japoneses e os ítalo-argentinos. E o que eu posso afirmar a você é que nesses 2 anos nós trabalhamos dentro da Usiminas num grau de integração e de foco nos nossos objetivos muito grande envolvendo essas 3 forças. Agora, evidentemente, o conflito trouxe danos à empresa. O mais importante é que esse conflito chegou ao fim. É uma realidade o fim do conflito. Foi assinado um acordo no dia 8 de fevereiro. Tá, desse ano. Tá? Então, após 3 anos e meio de conflito, está encerrado, estamos trabalhando as 3 forças juntos, tenho tido contato permanente com os nossos acionistas controladores, a Nippon e o Grupo Tequinte, e eu tenho confiança absoluta no sentido que a gente possa caminhar daqui para frente, tá? De uma forma harmônica e construindo o presente e o futuro da Usiminas. Há uns anos atrás, vou contar uma história aqui engraçada, eu fui visitar a Carajás, com o pessoal da Vale. Um grande projeto. Que é um grande projeto. E tentaram me explicar o que era bauxita. Eu saí do mesmo jeito que entrei. Eu falava assim, tá bom, é uma mistura de ouro com... Enfim, esses produtos que têm uma grande relevância na vida do brasileiro, do estrangeiro, de todo mundo, as pessoas não têm ideia de como é que isso pesa. Por que nunca fizeram uma campanha? Sônia, eu acho que o importante, né, é nós agora debruçarmos sobre esse tema e, com a ajuda dos profissionais de comunicação como você, encontrarmos uma forma, né, da gente levar essa mensagem às pessoas. Eu vou ter que ter muitas aulas, tá? E sei que as pessoas, ao final, saiam ainda se perguntando. Eu acho que o mais importante da discussão sobre o tecnicismo e a técnica e a tecnologia envolvendo a produção do aço, que é muito complexa, né? O mais importante é a percepção das pessoas. Qual é a contribuição que o aço traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? E nós temos que nos debruçar nisso agora, Sônia. Não, será o próximo capítulo. Vou te interromper mais uma vez aqui, só um pouquinho. Chegou a hora do Momento Agro com Roberto Rodrigues, um dos maiores especialistas do setor no Brasil. É com você, Roberto. Momento Agro. Oi, Sônia. Uma das características da economia globalizada é a diminuição das margens por produto unitário. Qualquer produto, inclusive na agricultura. Isso acontece no Brasil também. De modo que a renda do produtor só se faz na escala. Ora, o pequeno produtor, por definição, não tem escala. Ele é pequeno. Significa que ele está morto? Que está liquidado? Tem que sair do setor? Não. Ele pode continuar fazendo a sua escala em conjunto com seus iguais, com seus companheiros de trabalho, com seus colegas de atividade. Como se fazer isso? Nas cooperativas. Uma cooperativa agropecuária junta pequenos e médios, dando a eles um poder de escala tão grande ou até maior do que dos grandes produtores rurais individuais. A cooperativa faz a escala, além de agregar valor, dando aos produtores uma condição de participar do mercado de maneira efetiva. Obrigada, Roberto. No próximo bloco tem mais conversa com Sérgio Leite. Voltamos com Sérgio Leite, que está à frente da Usiminas, recuperando e depressa a empresa. Sérgio, a Usiminas teve prejuízo durante 2, 3 anos, uma briga societária que a gente já mencionou nesse programa, bastante acirrada, e em 2017 teve um bom resultado. Você já estava lá. Como é que deu essa viravolta, mesmo com o mercado tão ruim ainda? Sônia, nós atravessamos um período muito crítico, envolvendo os anos de 2015 e o início de 2016. Exatamente no primeiro semestre de 2016,
nós corríamos o risco até de entrar em recuperação judicial. Então, nós tivemos que fazer, para salvar a empresa, para evitar que a empresa caminhasse nessa direção, nós tivemos que fazer duas grandes ações. Uma foi um aumento de capital, em que os sócios colocaram R$1 bilhão na empresa. Todos. Para dar condição, todos os sócios, para dar condição de operação normal da empresa. E nós não tínhamos, naquele momento, mais condição de continuar amortizando a nossa dívida, que era da ordem de R$6,9 bilhões. Então, nós fizemos uma renegociação por um prazo de 10 anos com 3 anos de carência. Tá. E voltaríamos, pelo acordo, a amortizar a dívida em setembro de 2019. Nossa, vocês conseguiram isso mesmo ainda não tendo assinado um acordo de paz, que foi só esse ano? Não, foi tudo isso dentro ainda do conflito, né, Sônia? Você imagina a turbulência dos momentos que nós vivenciamos na empresa nesses 2 anos. Né? Mas o maior problema permanecia, a empresa não gerava resultado. No balanço que nós fechamos no dia 30 de junho de 2016, o resultado dos 12 meses anteriores foi um EBITDA negativo. Então, naquele momento, o grande desafio da empresa era gerar resultados. Tá? Então, nós criamos dentro da empresa um grupo que nós denominamos Grupo dos 10, que, na verdade, é formado por 17 profissionais com grande conhecimento, capacitados, senioridade, uma experiência muito grande. São 10 fixos e os 7 rotativos? Como é que faz? Não. O nome Grupo dos 10 foi mais no sentido do significado do número 10. Né? Os 17 são todos profissionais que atuam no Grupo dos 10, que continuam atuando, a gente vai mudando os focos, mas continua atuando. Tá? E a criação desse grupo foi dentro de um grande projeto de mobilizar todos os nossos empregados, todos os nossos 12 mil empregados daquele momento, através do trabalho em equipe, são centenas de equipes espalhadas pela empresa, e todas trabalhando direcionadas pelas ações orientadoras do Grupo dos 10. Né? Então, nós começamos um trabalho imenso, em maio de 2016, né, que só tínhamos uma meta, Sônia, gerar R$100 milhões de EBITDA por mês a partir do 3º trimestre. Na hora que nós colocamos essa meta, o EBITDA da empresa era negativo, acumulado em 12 meses anteriores. Nossa, explica para o telespectador o que é EBITDA. EBITDA é o nosso ganho, né? É tudo que a empresa gera de valor, né? Antes do pagamento de imposto, do serviço da dívida e da depreciação. Ou seja, é o ganho que ela gera. Comparada à dívida, né? O que ela gera. Não, sem relacionamento com a dívida. É o que a empresa, de forma mais simples, né, Sônia, é tudo aquilo que a empresa gera de valor que vai permitir a ela remunerar os acionistas, pagar o seu serviço da dívida, né, a própria amortização da dívida, pagar dividendos. Né? Então, nós realizamos um trabalho imenso e quando nós colocamos essa meta de 100 milhões mensais, a maioria das pessoas achava que era impossível. No trimestre seguinte, né, nós geramos 307 milhões, que dá uma média mensal superior a 100 milhões. Nossa, e a partir daí nós iniciamos um ciclo, né, que nos permitiu, um ano depois, em julho de 2017, obter um resultado de superior a 1,7 bilhão de reais de EBITDA, comparado com o ano anterior, que era negativo. Nesse momento, nós anunciamos, né, Sônia, voltamos a ser uma empresa normal. E, a partir daí, estamos trabalhando com uma intensidade muito grande. Fechamos 2017 com EBITDA superior a 2 bilhões e 200 milhões de reais. E esse trabalho continua, os desafios são muito grandes. Né? Um outro ponto importante, né, Sônia, é que nós tínhamos, como eu já comentei com você, o compromisso de iniciar a amortização da nossa dívida em setembro de 2019. Nós já estamos amortizando a dívida desde dezembro de 2017. Fizemos uma amortização em dezembro, outra em janeiro, outra agora em março. Então, no total, a dívida nossa, que era de 6,9 bilhões de reais, ela hoje é de 5,7 bilhões de reais. Uma redução de 18% na dívida. Né? Conta aqui pra gente, como é que você faz isso? Você precisa do engajamento, acredito, da empresa como um todo, né? Você precisa unir as pessoas, você precisa comunicar a gravidade da situação. Conta um pouquinho desse processo. Sônia, esse processo você tocou em 2 pontos principais. Você tem que mobilizar as pessoas. Para você mobilizar as pessoas, você tem que dar um sonho, um desafio e os caminhos que nós precisamos trilhar, que foi exatamente o que nós fizemos. Né? O sonho era recuperar a empresa.
Tá? O nosso alvo naquele primeiro momento era os 100 milhões de reais de EBITDA por mês. Tá? Tá. E a mobilização nós fizemos através da criação do Grupo dos 10, com uma comunicação interna muito forte, tá? e uma presença da diretoria muito ativa junto a todos os nossos empregados, e assim os fomos mobilizando. Nós, dentro do Grupo dos 10... Vocês conseguiram aumentar a produtividade, por exemplo? Sim. Sônia, nós trabalhamos atuando em todos os setores. Os grandes focos é você aumentar a receita e reduzir custos e despesas. Tá, isso Foram centenas e centenas de projetos. Tá? Nós fazíamos um diagnóstico, verificávamos o que poderíamos fazer, fazíamos um projeto com plano de ação, com responsável, prazo e o impacto. E um sistema de gestão muito robusto, em que nós fazemos o acompanhamento permanente de cada um desses projetos nos diversos níveis da empresa. Vou te dar um exemplo com relação ao Grupo dos 10. Esses 17 executivos que ocupam posições importantes na empresa se reúnem toda semana, cada um continua na sua atividade. O Grupo dos 10 continua, né? O Grupo dos 10 é uma atividade adicional às atividades deles como executivos. E eles se reúnem toda quinta-feira. Uma vez por mês eu participo dessa reunião. E nessa reunião que eu participo, nós vamos fazendo o balanço de como estamos avançando, né? Então, nós temos as metas, né? Os empregados têm 5 metas importantes que direcionam o trabalho deles e que são divulgadas permanentemente. Esse modelo foi criado por vocês? Foi criado na Usiminas, foi criado por nós. Foi criado por nós na Usiminas. Agora, eu vou só te fazer uma provocação. Sim, por favor. O Grupo dos 10, os sócios japoneses entenderam que eram 17? Entenderam. E o Grupo dos 10... Eles são tão o Grupo dos 10... Não, na história da Usiminas, só te contar, tem um grupo que foi muito importante na nossa história, que era o grupo dos 7 samurais, que foi um grupo criado na década de 50, quando a empresa foi implantada. Esse grupo dos 7 samurais... Eram 18 também? Eram 10. Ah. Então eles aceitaram que o dos 10 fosse 17. E o mais importante, Sônia, é que nesse grupo dos 10 estão lá as 3 forças. Brasileiros, ítalo-argentinos e japoneses, trabalhando em conjunto no Grupo dos 10. Ótimo. Sérgio, aqui nosso tempo já está se esgotando. Queria perguntar um pouquinho de você. Sim, por favor. Todo esse processo dentro da empresa, toda essa evolução, chegar até a presidência, né? Como você se sentiu quando foi convidado para presidir uma empresa ainda não pacificada, né? A qual você dedicou a sua vida? Você teve receio de falar assim, olha, não vou entrar nessa divisão, eu vou entrar e vou resolver, que deve ser o que aconteceu, mas quais foram suas dúvidas? Sônia, primeiro, quando eu fui eleito pelo Conselho de Administração para ocupar a presidência da Usiminas, para mim foi uma imensa satisfação, tá? E mais um passo numa carreira que tinha se iniciado naquela época, há 38 anos atrás. Tá? Não tive em nenhum momento receio de assumir o desafio, pelo contrário, assumi o desafio e imediatamente... Você veio de que área na hora da presidência? Como nós comentamos, essa é a minha 14ª posição. Então, eu atuei 20 anos na área industrial, 20 anos na área comercial e com uma interação com todas as áreas da empresa. Financeira? Financeira também. Quando eu estava na área industrial, eu tinha uma interação muito grande com a área financeira, no que se refere a custos. Na área comercial é outro tipo de interação, mas uma interação permanente com a área financeira. Então, para mim, foi um desafio importante, tá? Eu tive confiança de que nós, equipe Usiminas, tínhamos condição de seguir em frente. Lançamos aquela meta dos 100 milhões que todo mundo achava, o Sérgio deve ter enlouquecido. Mas você vê a força da equipe, é que no trimestre seguinte nós atingimos a meta, né? Então, para mim, é uma satisfação muito grande estar na presidência da Usiminas, né? É parte da minha carreira e da minha dedicação, né? E uma coisa que é importante, né, Sônia? Quando eu assumi, estava realmente no auge do conflito, né? Mas o importante é você, a cada noite, virar as páginas da vida e amanhã é um novo dia, com novos desafios, com novos... Eu vou em frente sem me atrelar ao passado. E quando eu falo passado, é o próprio dia de ontem, né? Exatamente. Olha, Sérgio, muito obrigada pela sua entrevista. Prazer foi nosso, Sônia. Nós esperamos vê-lo
outras vezes aqui no programa com mais notícias boas, que está faltando notícia boa nesse país. Precisamos construir notícias boas no país, né? Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado, Sônia. Um prazer estar aqui. Prazer é meu. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!